Olá, bom dia a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. É com alegria que estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 de Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E vamos falar na parte de instruções aos espíritos sobre o item 11 e 12, o egoísmo e a caridade. Então vamos pedir que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos conectando com a espiritualidade maior, para que possamos receber essa mensagem e praticá-la dia a dia nas nossas atitudes, melhorando assim a nossa condição moral, o nosso progresso espiritual. Que assim seja. Vamos ver o que diz o livro O Evangelho sobre o Egoísmo nas Instruções dos Espíritos. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vamos ver também o que pergunta Kardec aos espíritos sobre o egoísmo. Dentre todos os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E os espíritos responderam: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Verdade, né? Por que o egoísmo, essa chaga da humanidade, está ainda entre nós? O egoísmo, ele faz parte do mundo primitivo. É o instinto de conservação, né? No princípio da humanidade, na infância da humanidade, os homens tinham que se defender, né? Ter abrigo para morar, defender a sua alimentação, as suas crias. Então eles tinham que brigar pelo seu espaço. Mas isso naquela época do mundo primitivo, que ainda não tínhamos o conhecimento, que ainda não tínhamos o esclarecimento que temos hoje. A humanidade avançou, né? Já saímos do mundo primitivo, já estamos indo para o mundo de regeneração. E por que esses vícios ainda continuam conosco, né? E sendo a chaga da humanidade, porque ele é a causa de tantos outros males entre os homens, né? O egoísmo anda de mãos dadas com o orgulho, já nos diz aqui os espíritos. O egoísmo causa desavenças familiares, destrói relacionamentos sociais, é a causa das guerras, é onde deriva-se outros sentimentos inferiores, como a inveja, o sentimento de posse, a ganância, né? O egoísmo é a pessoa egoísta é aquela que pensa primeiro em si. Se puder, se sobrar, é o outro, mas
tudo é para mim, eu sou mais importante que os outros, o meu tempo é mais importante, eu tenho que chegar primeiro. É essa atitude inferior que atrasa o progresso do homem na Terra. Continuando, o que diz aqui no item 11, é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração, antagônico à caridade, né? Completamente o inverso. Que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. Claro que a gente ainda está evoluindo para o caminho do conhecimento, para o caminho do despertamento da nossa consciência, para que possamos despojar de vez desse mal. E a vós, apóstolos, novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai, pois, o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-la do vosso coração. Aqui, essa mensagem é do Espírito Emmanuel, de Paris, em 1861. E ele diz, né, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia do mundo. Por quê? Ao Espiritismo, né? Porque o Espiritismo nos esclarece, nos traz clareza sobre os ensinamentos de Jesus, nos guiando pelas leis natural e as leis divinas. Nós temos ainda dificuldade, e já tínhamos naquela época, de entender as mensagens do Cristo, né? Então ele falava por parábolas. E quando Jesus enviou o Consolador prometido, com a era do Espiritismo, então os Espíritos vieram nos esclarecer, explicar, detalhar o que Jesus realmente está querendo nos falar, com a questão do amor ao próximo, com a questão da reencarnação, da justiça divina através das sucessivas reencarnações, né? Então, os Espíritos, que são os porta-vozes de Jesus, nos esclarece, e nós, espíritas, temos maior responsabilidade, uma vez que temos o conhecimento, que estamos nos instruindo, de dar o exemplo, né? O exemplo do amor ao próximo, o exemplo da caridade, o exemplo da paciência, da indulgência, né? E trabalhar essa chaga dentro de nós. Por que ele fala na coragem? É preciso ter coragem. Porque é preciso ter coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque nós temos grande dificuldade de falar dos nossos defeitos. A gente se olha no espelho, olha a nossa vaidade, olha os nossos cabelos brancos, as gordurinhas, mas olhar para dentro de nós e ver os nossos defeitos, o que nós estamos pensando, os nossos julgamentos com relação ao outro. E aí a gente fica com aquela dificuldade de avançar, porque nós não vemos em nós, é mais fácil a gente ver no outro. E quando a gente tem que primeiro dar o exemplo, primeiro a gente tem que consertar esse mal dentro de nós, para depois conseguir que o outro siga também o nosso exemplo. Então é o autoconhecimento, o olhar para dentro das nossas emoções e começar a refletir, por que eu sou egoísta? Essa atitude que eu fiz hoje, será que eu não cometi um pouco de egoísmo? Sim, todos os dias nós cometemos erros, equívocos, mas nós também estamos avançando, estamos no caminho para que possamos despojar de vez esse lado do egoísmo e avançar mais para o lado da evolução moral, da vida espiritual.
Quando a gente mudar esse ponto de vista do lado material para o lado espiritual, a gente vai conseguindo se libertar. Continuando então, no item 12, o Espírito Pascal vem nos dizer: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de que serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram todos socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, tomareis como modelo de todas as vossas ações. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Começai por dar o exemplo a vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixa a Deus o cuidado de toda justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. É aquela questão de tomarmos como exemplo o Mestre Jesus. Jesus acolhia a todos, servia a todos, ajudava a todos. Não importa se era rico ou pobre, se não importava a raça, não fazia julgamentos. E é isso que a gente deve fazer, esse exemplo, né? Porque é bem comum quando a gente pede para alguém se envolver numa ação de caridade, às vezes respondemos, né? Não temos tempo, não temos dinheiro, não posso agora. Mas, meus irmãos, quem quer ajudar não precisa ter tempo nem dinheiro, não precisa de grandes poderes, basta ter boa vontade e sensibilidade pela dor do outro. É isso que precisamos para fazer caridade. Porque como é que fez naquela passagem do óbolo da viúva? A viúva não doou aquelas moedas que ela já não tinha. Ela sabia o que era passar necessidade, mas ela foi lá e doou aquilo que estava faltando para ela. Então, quando a gente quer fazer a caridade, a gente se doa, a gente encontra tempo, a gente encontra uma maneira. Ou eu posso ajudar no lado financeiro, é importante? Porque enquanto sobra na nossa mesa, está faltando na mesa de algum irmão. Enquanto aquelas roupas ficam lá escondidas no nosso armário sem uso há mais de um ano, está faltando para aquecer algum irmão. É preciso ter essa sensibilidade, né? Não pensar só em mim. Não pensar, porque nós também fizemos a caridade, é claro que a gente faz, mas nós escolhemos ainda quem fazer a caridade, né? Às vezes os irmãos, os amigos, servimos os mais próximos a nós e esquecemos daqueles que realmente necessitam, né? Precisamos pensar em que maneira nós podemos ajudar, porque a caridade não é só material, meus irmãos. A caridade também é moral. A caridade é a gente ter indulgência com os erros do outro, não ficar apontando, né? Temos que tomar o cuidado na hora que for dar alguma coisa para alguém, de fazer um favor, de prestar um serviço, de não ficar nos envaidecendo, porque Jesus já nos ensinou o que faz a mão esquerda, não precisa saber o que fez a mão direita, né? Dai por amor, por sacrifício pelo outro, porque é assim, quando a gente quer ajudar, tem que fazer isso de coração, sentir a necessidade do outro. Mas ainda tem gente que diz, mas eu não vou me envolver, eu não quero me incomodar, já tenho
trabalho demais, já tenho incomodação demais. Mas, meus irmãos, a gente não veio aqui para sentar e ficar esperando a aposentadoria chegar, não. A gente veio aqui, foi para trabalhar mesmo, foi para caminhar na luta, né? E então é importante que a gente se doe um pouquinho para o outro, para quem tem mais necessidade, menos esclarecimento, nós podemos ajudar com oração. Olha quantas mães sofrem com os filhos no hospital, né? Quantas pessoas saem de suas casas 5, 4 horas da manhã, vêm fazer radioterapia, quimioterapia em outra cidade. Olha o sacrifício que esses nossos irmãos passam. Preciso de oração para que Deus reforce as suas energias, as suas forças, a sua fé. Então, a todo momento, nós estamos precisando de oração. A todo momento tem um irmão precisando, necessitando de oração, de apoio moral, né? De uma fala, de um telefonema. Às vezes aquela pessoa está tão caidinha lá, meio deprê. Que tal? Vamos dar uma ligadinha, falar do Evangelho de Jesus, passar uma mensagem motivadora, de fé, de esperança. Isso levanta a pessoa, né? Porque às vezes ela está sem energia para se levantar dali, sem energia para ir à luta. Então, se a gente levar uma palavra, né, no momento de dificuldade dessa pessoa, a gente já está ajudando. Isso é caridade, isso é sensibilidade. Olha o que fez Irmã Dulce, o que fez Madre Teresa de Calcutá, né? O maior exemplo foi o Mestre Jesus, mas quantos espíritos passaram pela terra fazendo bem? Não tinham dinheiro, eram pobres, trabalhavam nas comunidades mais pobres, trabalhavam dia e noite, descansavam 4, 5 horas. O exemplo do nosso irmão Chico Xavier. Olha, esse irmão trabalhando até a idade avançada, chegava em casa de madrugada, com humildade, meus irmãos. Com um olhar de sensibilidade pelo outro, porque não é só nós que temos dificuldade, todos temos dificuldades e outros maiores ainda do que a nós. Então vamos parar, pensar e refletir sobre as nossas atitudes. Será que nós não estamos sendo tanto egoístas? Porque a gente também não pode virar santo da noite para o dia, né? Nessa encarnação, não. Isso é um passo a passo, nós já melhoramos, nós já ajudamos as pessoas, embora fizemos ainda escolhendo, mas a gente faz essa ajuda, né? Tem tanta gente ainda no trabalho voluntário se doando pelo outro, mas a gente tem que tomar cuidado como é que faz isso, né? Sempre observando como é que está a nossa atitude, pensando, cuidar para não humilhar o outro. E assim, meus irmãos, a gente vai seguindo a nossa caminhada, né? No trabalho firme, no trabalho consistente, melhorando em nós essa questão do egoísmo. Desculpa. Fixando o nosso olhar mais no mundo espiritual, mais na vida espiritual, sendo mais fraternos, caridosos, com amor ao próximo, elevando a nossa moral rumo ao mundo de regeneração, porque, como já nos disse Kardec, fora da caridade não há salvação. Muito obrigada a todos e que o Jesus continue em todos os lares, com muita luz, muitas bênçãos. Que assim seja. Muito obrigada.